Olá, sou a professora Josicleide Guilhermino, disciplina de linguagens, e na aula de hoje nós vamos tratar das figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos expressivos bastante presentes em nosso idioma, muito vistas na literatura, mas não apenas na literatura. A gente encontra figuras de linguagem em manifestações artísticas, como a música, e hoje é muito comum também a utilização delas na publicidade, na propaganda, como uma forma de chamar a atenção para um determinado produto ou como uma forma de incentivar um determinado comportamento. São muitas as figuras de linguagem. Trataremos aqui das 5 principais. E a primeira delas é a metáfora. A metáfora ocorre quando eu tenho a substituição de um termo pelo outro. É quando você diz, por exemplo, fulana é uma flor. Observe e muito cuidado para você não confundir a metáfora com a comparação. Na metáfora, eu tenho a substituição de um termo pelo outro. Fulana é uma flor. Na comparação, ambos os termos vão se manter. Reginaldo Rossi, o rei do brega, perdemos ele em 2013, fez a sua passagem, deixando um grande legado na música brega e deixando saudade também. Reginaldo Rossi tem uma canção que ele fez, inspirada numa fábula de Esopo. Esopo, que é considerado o pai das fábulas e que foi traduzida por La Fontaine, que é um grande fabulista francês. Na canção intitulada A Raposa e as Uvas, Reginaldo Rossi, num determinado fragmento, ele diz: eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo teu beijo roubar. Observe que ele não diz eu era como a raposa. Ele diz eu era a raposa. Eu tenho a substituição, a mudança de um elemento pelo outro. A comparação, por sua vez, como eu falei anteriormente, o elemento comparativo ele vai se manter. Está lá respondendo questões, está em dúvida se é metáfora ou comparação. Observe se eu tenho um elemento comparativo ali. Se eu tenho um elemento comparativo, eu tenho a comparação. O enunciado não seria mais fulana é uma flor. Seria fulana é como uma flor. Ivete Sangalo, cantora, compositora, empresária, fez sucesso ainda na época da banda Eva. Ela tem uma canção, num determinado fragmento, ela diz: como se fosse flor, você me cheira. Neste caso, eu tenho uma comparação. Observe o elemento comparativo, como se fosse. Diferente da metáfora que eu tenho a substituição. Eu era a raposa, você as uvas. Dando sequência, nós temos a metonímia. A metonímia ela é bastante utilizada no dia a dia, embora talvez você não se dê conta de que eu tenho ali uma figura de linguagem. A metonímia ela acontece, por exemplo, quando você vai lá na venda da esquina, nem sei se a palavra venda ainda é utilizada, acho que está muito restrita a determinadas regiões do país. Aqui em Recife a gente usa bastante. Então, você vai lá na venda, na quitanda, no mercadinho, seja lá onde for, e você pede um todinho. E o vendedor te dá um chocotone e você sai satisfeito. Porque o que você quer não é a marca em si, não é o todinho exatamente. O que você quer é o produto achocolatado. Da mesma forma, quando você pede um Bombril e ele te dá um assolão, e tá tudo bem, porque o que você quer é a lã de aço. Isso é tão forte que quando você quer realmente a marca, você sente a necessidade de especificar. É o todinho mesmo? Não, é o todinho mesmo. Por quê? Porque é muito comum a troca do produto pela marca. A metonímia ela também acontece quando a gente fala ou quando a gente ouve no dia a dia. Li Clarice Lispector, ouvi Chico Buarque. A não ser que Chico Buarque estava lá com um banquinho e um violão, cantando e tocando no pé do seu ouvido, o máximo que pode ter acontecido é você ter ouvido a música de Chico Buarque, lido o livro de Clarice Lispector. Mas a gente fala no dia a dia e todo mundo se compreende, não há nenhum problema, mas é importante que você saiba que eu tenho ali uma figura de linguagem. A metonímia acontece quando eu troco o continente pelo conteúdo. Comi uma caixa de chocolate inteira. O que você comeu, na verdade, foram os chocolates que estavam dentro da caixa. Dando sequência, nós temos a perífrase. A perífrase acontece quando eu tenho a troca, a substituição do termo em si, do elemento em si, por alguma característica marcante.
Atenção, isso independe do que você acha individualmente. Por exemplo, quando a gente diz Rainha dos Baixinhos, automaticamente todo mundo lembra de Xuxa. Tivemos inúmeras outras apresentadoras que trabalharam com o público infantil. Xuxa hoje nem trabalha mais com o público infantil, mas o título de Rainha dos Baixinhos permanece sendo dela. Da mesma forma, quando a gente fala o Rei da Selva, automaticamente a gente pensa no leão. Não se concebe nenhum outro animal que seja o Rei da Selva. A gente recupera a referência de maneira imediata. Há inúmeras formas de identificação da perífrase. Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Talvez você não ache o Rio de Janeiro tão maravilhoso assim. Talvez você ache outras cidades mais maravilhosas do que o Rio de Janeiro, mas o título é do Rio de Janeiro. Rei do Brega, Reginaldo Rossi. Falamos dele há pouco tempo quando discutimos a metáfora. Velho Chico, fazendo uma referência ao Rio São Francisco. Rei do futebol, Pelé. De repente você nem acha o Pelé tão rei assim. De repente você acha que Cristiano Ronaldo, Neymar, ou seja lá quem for, é muito melhor do que Pelé. Mas o título continua sendo dele. Então a perífrase ela acontece todas as vezes que eu tenho a identificação do elemento a partir de uma característica forte. Bruxo do Cosme Velho. É possível que essa você não conheça. Machado de Assis é considerado o bruxo do Cosme Velho. E para a gente fechar o nosso primeiro momento vinculado às figuras de linguagem, nós temos a sinestesia. A sinestesia ela acontece quando eu tenho a junção de alguns sentidos, a união desses sentidos que do ponto de vista prático não seria possível. Imagine que houve lá uma briga entre você e seu namorado ou sua namorada e você, baixando Clarice Lispector, resolve escrever um texto falando sobre esse momento e você diz que um silêncio amargo se fez na relação. O silêncio ele está vinculado à audição. O amargor está vinculado ao paladar. Silêncio amargo, do ponto de vista prático dos sentidos, não seria possível, mas é um recurso expressivo para você externalizar aquilo que você está sentindo. Então, a sinestesia ela acontece quando eu tenho a junção de sentidos que, do ponto de vista prático, não caberiam. Muito obrigada e até a próxima.